Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Botafogo conquistou uma vitória importante diante do Ceará por 3-2, disputado na última quarta-feira, em partida válida pelo Brasileirão Betano. Com isso, vai para o Mundial de Clubes no G6 da competição. Entretanto, apesar do resultado importante conquistado, o técnico Renato Paiva apontou algumas fragilidades no elenco. Isso porque a equipe chegou a ter uma larga vantagem, mas viu o adversário crescer na partida e quase empatar. Além disso, o treinador ainda criticou a postura da equipe no primeiro tempo. O jogo começou com nosso adversário com uma linha de 5, com uma circulação de bola muito lenta da nossa parte e sem mexer muito, sem mover muito o bloco adversário. Custou-nos gerar situações de finalização. Depois começamos a gerar. Temos uma bola do Igor Jesus, que o goleiro faz uma grande defesa. Vamos com uma bola na trave, vamos somando uma ou outra oportunidade sem ser avassaladores e também sem sofrer muito da parte do Ceará. Controlamos muito bem aquilo que eram as transições e aquilo que era o ataque continuado do Ceará, apontou. Durante a coletiva, o treinador esclareceu que ocorreu uma mudança de postura na segunda etapa, após uma reorganização da equipe durante o intervalo. No segundo tempo, acertamos algumas coisas no intervalo, alguns posicionamentos e, acima de tudo, uma circulação de bola mais rápida. Estávamos ficando com a bola nos pés durante muito tempo. Paciência é uma coisa, passividade é outra. A paciência que eu falo é a paciência para entrar em zonas onde devemos entrar. Passividade é levar muito tempo com a bola no pé e circular devagar. Isso não vai fazer mal nenhum adversário. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. O Botafogo... Hoje eu tô preparado pra chorar. Até ex-namorado meu, eu nunca sofri tanto como por jogador de futebol. Tô até hoje viúva de Luiz Henrique, até hoje viúva de Almada e agora Igor Jesus me deixou. O último jogo de Igor Jesus pelo Botafogo no estádio Newton Santos. Tá de saída pro Nottingham Forest da Inglaterra, depois da Copa do Mundo de Clubes. A decisão que eu tomei, eu acho que é mais um sonho mesmo que eu tenho de disputar uma grande liga. Eu acho que eu alcancei os objetivos que eu tinha a alcançar aqui no Botafogo, sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro, 2 campeonatos de grandes expressões. Alcançou e foi reconhecido. Festa pro ídolo. Um gol do Igor Jesus deixaria tudo ainda mais memorável. Fernando Miguel não deixou. Defendeu o goleiro, a bola voltou no toque de cabeça. Fernando Miguel defende! Se o cara do jogo era o Igor Jesus, a noite acabou se tornando especial também para outros personagens, como pro Mastriani, que fez o primeiro dele com a camisa do Botafogo. A bola ainda desviou ali no goleiro Fernando Miguel e sobrou na pequena área para o Mastriani. Mandar a bola para o fundo das redes. No segundo tempo, o Pedro Raul fez valer a lei do ex e deixou tudo igual. Deu fim a um jejum de 8 jogos sem marcar e nem comemorou. Mas é um carinho enorme porque eu tenho e forma de respeitar é essa, não comemorando os gols. Quando o Dieguinho desviou a bola com a mão dentro da área, o lance foi revisado. Pênalti que poderia ser uma chance para Igor Jesus marcar. Eu falei que se ele sentisse confiante para bater, eu sou tranquilo em relação a isso. Na hora ali eu peguei a bola, ele me olhou e ele mesmo falou, bate do teu jeito. Alex Telles bateu e fez. Na comemoração, a torcida viu de pertinho o Kamehameha de Igor Jesus pela última vez. A noite foi especial também para Marlon Freitas, que voltou a marcar depois de mais de um ano. O Ceará ainda descontou outra vez com Pedro Raul. Terminou assim, 3-2, Botafogo em sexto. E a despedida de Igor Jesus virou até logo. Espero agora fazer um grande campeonato no Mundial de Clubes, ajudar o clube que eu tanto amo e espero voltar um dia para continuar a minha história diante desse clube. História curta, né? Mas gloriosa, né? Como o Igor Jesus já sai, né, depois de uma temporada
histórica para o Botafogo em 2024 com essa idolatria, né? E você já citou no início do programa, Lofredo, como é algo que o torcedor vai ter que se acostumar a ver esses jogadores durarem pouco, né? Se a gente lembrar, a estreia do Igor Jesus pelo Botafogo aconteceu em julho do ano passado. A torcedora que falou que, sou viúva do Almada, viúva do Luiz Henrique, agora é viúva do Igor Jesus, ela vai ser viúva de muito jogador no Botafogo. Por enquanto vai se apegando ao Savarino, que é o remanescente do quarteto. Né? Porque o Botafogo é um balcão de negócios. Se der certo, e o ano passado deu, em campo, ótimo para todo mundo. Ótimo para o dono, que vai valorizar mais seus jogadores, e ótimo para o torcedor, que vai desfrutar de um bom time. Mas esse bom time, porque o que aconteceu com esse ano com o Botafogo? O Botafogo desprezou uma parte da temporada, ou seja, atrasou sua preparação, e na hora que está começando a se acertar, vai desmontar o time. Vai perder o zagueiro, vai perder um meio atacante que tinha encontrado, o zagueiro que já veio para ser negociado. Isso é o principal atacante. O torcedor faz festa. Eu acho que é merecida pro Igor Jesus e é legal pro torcedor, mas não é legal pro futebol brasileiro, também não é tão legal pro Botafogo. Isso é muito rápido. É muito rápido. E eu não sei o quanto vai ser produtivo pro Igor Jesus, que é um jogador que disputaria vaga na seleção brasileira, se estivesse no Botafogo. Vamos ver, na Europa às vezes... Se chegar como titular, né, talvez, então, ele vai ter um nível de enfrentamento, pelo menos tem isso, né? O Nottingham Forest não é um time que almeja grandes conquistas, mas time jogar na médio, Premier League faz o mundo olhar para você. Ele vai fazer partidas contra as principais equipes, mas não como protagonista, e não como... Não vai ser... O Nottingham Forest nem tanto, mas tem muito time que fica jogando ali atrás contra os grandes do futebol inglês e coloca o centroavante ali para correr, um atacante rápido para correr, o cara pega na bola 2 vezes, até às vezes funciona, né? Teve o Crystal Palace, por exemplo, né? Vencendo o Manchester City, era o Manchester City, sim, né? E isso acontece, né? Isso pode dar certo, mas menos oportunidade do que você ser o centroavante de um time que pega a bola e vai para cima do adversário, né? Vamos ver se vai ser bom para ele. Financeiramente, provavelmente deve ser. E para o empresário, eu não tenho dúvida. Para o Textor também, tenho certeza. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro atualizada, agora com todos fazendo 11 partidas, né? Porque esse jogo entre Botafogo e Ceará foi um jogo adiado da 10ª rodada, para ter esse retrato antes do embarque para a Copa do Mundo de Clubes. Porque alguns vão fazer nessa 12ª rodada com os times já Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo já a caminho dessa Copa do Mundo. O Flamengo segue líder, Cruzeiro, Bragantino, Palmeiras, Fluminense, e aí o Botafogo sobe para a 6ª posição, está dentro do G6, os 4 que se aproximando mais do lugar onde a gente imaginava esse time do Botafogo. Isso. Por mais que tenha mudanças, mas é um time que tem investimento, vai seguir no mercado, vai procurar essas peças, né? Enfim, agora está na 6ª posição, à frente do Bahia, né? Mirassol, Atlético Mineiro e o próprio Ceará, completando essa primeira página. Os 4 times que vão para a Copa do Mundo, entre os 6 primeiros, né? O Bahia joga contra o Bragantino, pode passar o Botafogo, mas o Mirassol não passa o Botafogo, porque o jogo é Botafogo e Mirassol. Que está adiado. Né? Então, tem o Atlético que poderia fazer isso, o Ceará não passa o Botafogo. Então, tem só essa questão do... O Atlético pega o Inter também, né? Vai fazer esse jogo no dia 12, na quinta-feira. Então o Atlético e o Bahia são os 2 times que poderiam tirar o Botafogo do G6 antes da Copa do Mundo de clubes. Ou então teremos os 4 representantes brasileiros entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro durante o período de paralisação. Que é o mais natural, né? Imaginar esses times numa preparação para a Copa do Mundo de clubes, uma competição nova que vai ter um nível de exigência muito maior, enfim, em posições na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente está falando em relação a essa atuação do Botafogo no mercado de transferências, né? Já observando os jogadores para serem os substitutos de quem está saindo. Está lá no GE. Globo, matéria da Jéssica Maldonado, né? A gente acompanha o Botafogo, já contratou o Montoro, já anunciou um substituto ainda para o Almada, ainda um camisa 10, e agora busca os atacantes. Arthur Cabral, a gente já citou ontem, brasileiro que está no Benfica, e agora Luka Jovic, atacante sérvio, né? Com passagens pelo Milan, também pelo Real Madrid. Um nome ousado, diferente. Era para ser maior, né? do que se esperava. Se esperava que fosse maior do que é, mas é um nome bem diferente, hein? Contratações do mercado... E como o Botafogo está agindo, né, nesse mercado, né? Dando passos assim...
grandiosos, né? Atrás de jogadores que se destacaram no futebol europeu também. Curioso ele teve, depois que ele saiu do Real Madrid, ele teve também uma certa... Bom, no Real Madrid ele não conseguiu se firmar, né? Teve uma certa irregularidade. Eu acho interessante, porque é um jogador que está disponível no mercado. Eu acho que não tem contrato para quebrar. Então não tem custo de contratação. Ele teve boa passagem no Eintracht Frankfurt, no futebol alemão. Foram as temporadas mais goleadoras. Foi a temporada mais goleadora antes de ir no Milan, acho que ele estava no Real banco. Madrid. Ele fez 27 gols em 48 jogos pelo Frankfurt, isso em 2018-19. Depois tem a passagem pelo Real Madrid, e aí realmente é um clube onde você chega com dificuldades para encontrar espaço, porque a concorrência é muito grande. Volta para o futebol alemão. Depois Real Madrid, Fiorentina, com 13 gols Fiorentina ele foi bem. em 50 partidas, também uma temporada mais goleadora, e 2 últimas temporadas no Milan com poucos jogos, eles também enfrentando concorrência no futebol italiano. Mas é isso, a gente segue aguardando as negociações do Botafogo para procurar esses jogadores, né, para essa vaga, inclusive, do Igor Jesus, que está de saída depois da Copa do Mundo de Clubes, que estreia no próximo sábado, né, no outro sábado, no dia 14, depois da data FIFA. Falar de vôlei agora, porque o Brasil estreou com vitória na Liga das Nações. Um êxito. Além disso, negociações estão acontecendo e o torcedor está empolgado, né, com as possibilidades que o Botafogo tem de reforço na temporada. Você tem reforços pesados que estão sendo negociados pelo nosso clube, e agora a expectativa é que essas negociações elas avancem para o momento final. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. E tá chegando o Dia dos Namorados e você pode entrar agora na Golcase, comprar ali um produto. O Botafogo ele vai reforçar o seu elenco para o Super Mundial. Álvaro Montoro e também Caio Pantaleão são reforços já acertados pelo nosso clube. O Caio Pantaleão pode ser apresentado hoje, possivelmente. O Botafogo não fez esse anúncio ainda, então é bem possível que o zagueiro seja anunciado no dia de hoje, né? Mais um reforço do Botafogo. Além disso, jogadores pesados estão negociando. Você tem o Joaquim Correia, essa negociação está bem avançada, a expectativa é que ela seja concretizada hoje, se não tivermos ali nenhum problema. O jogador tem possibilidade de vir para o Rio de Janeiro e viajar com a delegação para os Estados Unidos, né, para ele já assinar o contrato e ir para os Estados Unidos, além do Arthur Cabral, centroavante, e o jogador Jovic, né, ex-Milan. O Botafogo está negociando. E são pontos que o torcedor, eu acho que aquele torcedor que é mais, digamos que hardcore, não percebeu. O Botafogo está fazendo negociações com jogadores que, meus amigos, estavam no Benfica, na Inter de Milão e no Milan. Jogadores pesados no futebol, de clubes pesados no futebol mundial. Se essas negociações e o Botafogo contratando esses jogadores, isso pode dar certo ou não, só o tempo pode dizer. Mas você vai ao mercado e contrata possíveis reforços pesados, né? Você só pode falar que eles são contratados se as negociações avançarem. Hoje nós teremos ali muitas novidades, então prestem atenção aqui no canal do TF, mas você tem um otimismo, principalmente em relação ao Joaquim Correia, jogador que pode ser um segundo atacante, faz um falso 9, pode ser um ponta esquerda, mas eu vejo mais o Joaquim Correia como um segundo atacante, e 2 centroavantes, Jovic e também o Arthur Cabral. E esses jogadores atuaram juntos, né, na equipe da Fiorentina da Itália. Ora um era centroavante, ora o outro, alguns momentos eles jogaram juntos também. Então você tem jogadores que o Botafogo quer, jogadores pesados, e essas negociações elas podem ter avanços entre os dias de hoje e amanhã. E o Botafogo pode ter esses reforços visando o Super Mundial. Além disso, você tem, claro, as situações de Gatito Fernandes, né, que você tem que resolver tudo isso também, porque o Botafogo ele tem que ajustar todos esses reforços contratualmente até o dia 10 de junho. A próxima terça-feira, todo mundo precisa ficar regularizado para que o Botafogo tenha seu elenco pronto para o Super Mundial. E vamos colocar aqui algumas falas do técnico Renato Paiva, que saiu de um momento de turbulência para um momento de paz. E vamos ver o que ele falou sobre tudo isso, sobre o jogo de ontem. Eu colocar até muitas falas do nosso técnico, o que ele falou sobre o jogo de ontem e também sobre esse início de ciclo do Glorioso. Vejam aí. Desde que o John Textor pegou no Botafogo, isso também nos deixa orgulhosos. São dados, o campeonato não acaba aqui nem de perto nem de longe, mas são dados que de facto confirmam e registram
que é preciso um bocadinho de paciência para treinadores passarem ideias, para jogadores se adaptarem às ideias do treinador e se adaptarem ao clube, aqueles que chegaram de novo, que os que cá estão se adaptem também ao treinador que chega e aos colegas que chegam de novo, e tudo isto não se faz num estalar de dedos, e tudo isto também se faz treinando. E volto a dizer, é um problema que todos sofremos no Brasil, de treinar pouco, mas pronto, é paciência, é assim que é. E dentro disso nós fomos encontrando soluções para fazer crescer a equipa dentro da competição, competindo. E as coisas têm, de facto, podiam correr melhor, podíamos estar melhor classificados na Série A, podíamos ter qualificado na Libertadores com menos dificuldade, mas pronto, de todas as formas, orgulhoso pelo trabalho que os jogadores têm vindo a fazer, de acreditar na nossa ideia, de acreditar no nosso trabalho, de acreditar neles próprios, de acreditar que é possível continuar a estar no topo, porque chegaram, mas o mais difícil é continuar, e é isso que nós queremos. O jogo começou, outra vez o nosso adversário com uma linha de 5, o jogo começou com uma circulação de bola muito lenta da nossa parte, e sem mover muito o bloco adversário, e portanto custou-nos gerar situações de finalização. Depois começámos a gerar, temos uma bola do Igor, que o goleiro faz uma grande defesa, vamos uma bola na trave, vamos somando uma outra oportunidade, sem ser avassaladores, e também sem sofrer muito da parte do Ceará. Controlámos muito bem aquilo que eram as transições e aquilo que era o ataque continuado do Ceará. Na segunda parte acertámos algumas coisas ali ao intervalo, alguns posicionamentos e, acima de tudo, uma circulação de bola mais rápida. Estávamos a ficar com a bola nos pés durante muito tempo. Paciência é uma coisa, passividade é outra. Paciência, que eu falo, é paciência para entrar em zonas onde devemos entrar. Passividade é levar muito tempo com a bola no pé e circular devagar. Isso não vai fazer mal nenhum ao adversário. Depois, o golo aparece ainda na primeira parte e pronto. E na segunda voltamos a entrar bem, melhorámos nesse aspecto, e depois acabámos por sofrer pela eficácia do Ceará, que fez 3 remates no golo, um deles de livre, e dois golos, na eficácia do Pedro, e nós poderíamos ter tido essa eficácia e não tivemos, para matar o jogo, a tal questão, e tivemos 3-1, e aí devíamos aguentar o jogo e não aguentámos. E cometemos ali alguns erros defensivos, que eu já falei com os jogadores sobre isso, falei agora mesmo, porque queria mesmo falar, porque são coisas que nós trabalhamos, e as coisas que nós trabalhamos têm que aparecer no campo. E isto é mais um reforço de acreditar naquilo que nós fazemos, na mensagem que nós passamos, e que eles próprios fazem, e quando fazem bem, nós sofremos muito menos. Hoje sofremos 2 golos, coisa que só aconteceu, que eu me lembro, com o São Paulo, e eu acho que eram golos perfeitamente evitáveis, mas pronto. Ganhámos, somámos 3 pontos, era isso que queríamos, não com uma exibição extraordinária, mas fizemos uma exibição suficiente, outra vez, para ganhar sem sofrer. Essa é a minha opinião. É isso, o Paiva falou da atuação, mais ou menos com aquilo que a gente pensa, que o time teve bons e maus momentos, e claro, hoje ele tem viés de alta, né? O Botafogo, depois de ter tido ali problemas em relação ao Paiva, desta vez não, o Botafogo ele consegue superar as adversidades, e nós estamos vivos nessas competições, e o time melhorando como time. E esse é o grande X da questão. Melhoramos como time e assim vai. Tamo juntos. Hoje não sei quantos vídeos eu farei, quais horários eu entrarei, porque com certeza o dia será movimentado, e sempre que tivermos informações trarei aqui para vocês no meu perfil no YouTube e também no meu perfil lá no Instagram, canal do TF. Tamo juntos, fiquem com Deus, pra cima deles fogão, sempre fogão. Aqui é e sempre será um canal voltado para o Botafogo de Futebol e Regatas. Valeu, fui, fogo neles. Estudou o ano inteiro, mas ele acredita que ele vai passar ainda. É tipo Como isso, assim não é mais vestibular? Desculpa, o que é agora? Se não é vestibular, é o quê? É Enem. Ué, mas além do Enem não tem o vestibular também? Tem. Eu acho que não. Tem sim, Domi. Ah, tem? Tem. Tem sim. Por isso que eu falei entreguidade, porque minha memória já se foi, não existe mais. Eu vou revelar a minha. Eu sei que tem, porque a minha neta mais velha fez ano passado e a minha neta mais nova vai fazer esse ano. Então, eu sei que tem.
Mas o que Mas, eu quis dizer, olha, Juca, resumindo, é que o torcedor tem expectativa, e daí que é campeão de Champions. O Botafogo é sexto no Campeonato Brasileiro agora. Eu acho que esse raciocínio, Domi, vale muito para a fórmula antiga da Copa Intercontinental. O que você está dizendo? Olha, não estudei o ano inteiro, mas vai que cai um ponto que eu conheço, né? No exame final. E aí eu me saio bem. No mata-mata, um jogo só, veja, o Corinthians ganhou do Chelsea e foi o último sul-americano campeão mundial. Jogasse 10 vezes com o Chelsea, provavelmente perderia 7, empataria 2 e ganharia aquele, né? Não foi muito diferente de São Paulo e Liverpool, não foi muito diferente de Inter e Barcelona. Deu certo naquele jogo. Agora não. Agora tem o vestibular teste, depois tem redação e ainda vai ter uma prova oral. É muito difícil. De fato, é muito difícil, né? Para os nossos clubes fazerem frente aos clubes europeus. Mas nessa questão do Botafogo, o meu pitaco, ele é entristecido porque eu fico muito chateado em ver o Igor Jesus ir embora. Aí eu vejo as cifras. O Igor Jesus está indo embora por alguma coisa perto de 130 milhões de reais. O Botafogo está fazendo uma negociação com o Arthur Cabral que chega na casa dos 95 milhões de reais. Quer dizer, estamos falando de uma diferença de 30 milhões de reais. Será que vale a pena? Esse entreposto que me chateia. Eu continuo olhando para as SAFs com o romantismo, o idealismo de que elas devem vir para fazerem dos clubes aos quais elas se associam campeões antes de mais nada. E depois, eventualmente, fechar o ano no azul. E não estou percebendo que este seja o raciocínio. Alguém poderá dizer, como não? O Botafogo foi campeão do Brasileiro e da Libertadores ano passado. É verdade. No ano retrasado não foi. Este ano será? Com esse tipo de trocas que está fazendo, o Bira fez a menção correta. Os dois que saíram não foram bem substituídos. Não foram bem substituídos. E onde está o Luiz Henrique hoje? A gente nem ouve falar mais do Luiz Henrique. Luiz Henrique, houve um momento que era o Luiz Henrique mais 10 na seleção. Por que o Luiz Henrique foi para o exílio na Rússia? Foi para fugir do inquérito das bets? Talvez tenha sido. Mas então você acha, no caso do Botafogo especificamente, eu adorei sua colocação, Juca, mas você acha que nesse caso não está sendo um bom negócio? Eu acho que não. Eu acho que não. O Igor recuperou-se completamente. Já ainda nessa temporada, tem sido um jogador fundamental para o Botafogo. O Igor Jesus tem 24 anos, o Joaquim Correia tem 30, o Arthur Cabral tem 27, o Luka Jovic tem 27. São jogadores já mais andados, tá bem, com carreiras respeitáveis no Milan, no Benfica, na Inter de Milão. Ok, são. Mas o Igor vale mais do que eles no momento. E é o Igor que está indo embora. Isso que me chateia, quer dizer, essa incapacidade que o futebol brasileiro demonstra, a exaustão de não ser capaz de manter seus jogadores. Hoje, ouvindo o Ancelotti falar do Estevão, mas me deu uma tristeza, porque ele, em 2 treinos, já percebeu, temos aqui alguém muito diferente, que os europeus vão desfrutar. Claro, a gente vai ver na televisão, mas Hendrick foi embora,
Estevão foi embora. Anos atrás o Vini Júnior foi embora. Essa exportação de pé de obra, Domitila, eu não vou me conformar nunca. Nunca. E não aceito o argumento da disparidade entre as moedas. Eu acho que o que existe é uma disparidade de gestão. Se nós tivéssemos clubes com gestão tão moderna como a gente vê na Europa, porque nós temos uma economia mais forte que a Itália, nós temos uma economia mais forte que a Espanha, e a gente perde jogadores assim. Eles vêm aqui e levam. E isso eu não vou me conformar nunca. Pode ser que alguém diga, é porque você vive num universo paralelo. Pode ser. Mas eu vou insistir nessa tecla sempre. Poderíamos ter a NBA do futebol e não temos, porque temos cartolas incompetentes. Posso dar um pitaquinho breve aqui, Domi? Claro. Eu acho que eu concordo com a questão da parte econômica dos clubes. O que eu acho que o que a gente tem e que é inalcançável hoje é a vontade dos jogadores. Eu vi a entrevista do Carlos Miguel, né? Ele estava dando entrevista, eu acho que é pro Podpah. Eu sempre confundo porque tem 3 ou 4 podcasts, enfim, eu acho que é pro Podpah. E ele estava dando entrevista e ele falou que, a hora que chegou a proposta, ele olhou e falou, cara, é a Premier League. Eu quero jogar num time de Premier League. Eu quero jogar e quero ter a possibilidade de fazer a carreira que o Alisson e o Ederson vão fazer. E aí a gente vê, mesmo a gente está falando do Igor Jesus, o Juca citou o Estevão, o Endrick, mas tem outros jogadores como o próprio Scarpa, que já estava numa idade mais avançada e largou tudo que tinha, a proposta maior do Palmeiras. Ele tinha uma proposta para ganhar mais no Palmeiras, para ir morar e para jogar na Inglaterra, para tentar a vida na Premier League. Não deu certo, depois ele foi para a Grécia, agora voltou para o Atlético Mineiro. Eu acho que a parte financeira eu concordo com o Juca, a gente poderia ser mais forte, poderia pelo menos vender melhor, já que não tem como segurar, que vendesse melhor. E a gente tem o Palmeiras e o Flamengo como exemplos hoje. O Palmeiras vende qualquer jogador, o Vitor Reis reserva, por 35 milhões de euros, o Flamengo segurando o Wesley até onde dá. Então eu acho que o ideal seria que todos os times estivessem organizados nesse ponto. Agora, quando bate no jogador, eu acho muito difícil os caras se recusarem, porque eles crescem querendo ir para a Champions League, eles crescem querendo jogar na Premier League. Provavelmente, se a gente consegue melhorar o campeonato, se a gente tem um gramado melhor, um calendário melhor e tudo melhor, daqui um tempo, pode ser que um jogador, referência, fale, não, vou ficar no Brasil. E a gente inicia um movimento. Concordo com o Juca. Tudo isso inicia a partir do momento que os cartolas mudarem a administração que a gente tem do futebol brasileiro. Mas nesse momento, muito além da questão financeira, e que a gente tem que lembrar, o Textor é dono de um negócio que quer fazer grana, então ele precisa circular a moeda, muito além disso, eu acho que a hora que o Igor Jesus toca o telefone, o empresário dele fala, você vai jogar a Premier League, ele fala, assina que eu não quero nem saber quanto que eu vou ganhar. Mas, Danilo, eu concordo com você, ipsis literis. Não faço nenhuma ressalva. Apenas te lembro do seguinte, isto é assim porque há 40 anos nós não temos boa gestão no nosso futebol. O meu raciocínio, e isto vem desde os tempos que eu trabalhava na Placar, que eu lamentava cada Zico que ia embora. Eu sempre dou esse exemplo, Domi, eu não sei se você tem isso claro. Quando o Zico foi jogar na Udinese, que recém tinha subido da... Fogo fará hoje a sua última partida antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A equipe vai encarar o Ceará e espera conseguir uma vitória para subir na tabela do Brasileirão. Enquanto isso, nos bastidores, John Textor segue trabalhando para contratar jogadores e melhorar o elenco antes da competição mais importante de clubes do mundo. O time alvinegro, inclusive, acaba de fechar com o argentino Joaquim Correa, que foi finalista desta edição da Champions League com a Inter de Milão. Ele não renovará com os italianos e terá 2 anos de contrato no fogão. Agora, mais um nome de peso e que viria direto da Europa pode acabar sendo anunciado pelo clube do Nilton Santos. Pelo menos é o que revela o jornal O Globo. Segundo a fonte, enquanto se prepara para a saída de Igor Jesus, que deve rumar à Premier League após o Mundial, o Botafogo abriu negociações com Luka Jovic. A chegada do atleta é vista com otimismo pela direção do Fogão. Isso porque, ao contrário de outros alvos, como Arthur Cabral,
o sérvio tem contrato apenas até junho e poderia chegar em uma transferência sem custos. O centroavante não renovou com o Milan. Jovic teve passagem pelo Real Madrid, mas acabou não conseguindo se firmar na equipe espanhola. O atleta também acumula passagens por Frankfurt, Benfica e Crvena Zvezda. No auge dos seus 27 anos, o Luka Jovic, somando Milan e Sérvia, disputou 23 jogos nesta última temporada do futebol europeu. Neles, ele marcou 4 gols e distribuiu uma assistência. Foram 17 jogos pelo clube italiano, onde anotou os 4 gols. Já pelo seu país, foram 6 partidas e uma única assistência na UEFA Nations League. E você, torcedor, o que acha da situação de Luka Jovic?